Então, ali só para a gente ver, antes de a gente começar sobre métodos abstratos, quais são as vantagens das classes abstratas? Ela permite a criação de um design mais genérico e reutilizável, facilita a implementação de métodos comuns em um único lugar, oferece um bom equilíbrio entre flexibilidade das interfaces e a concretude das classes regulares. A desvantagem delas, ela não permite herança múltipla, tá? Como a interface permite, né? Você pode implementar diversas interfaces ali, eu não mostrei, mas você pode implementar diversas interfaces. Ó, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos aqui na nossa classe interface, ó, cadê interfaces aqui? Aqui a gente só tem uma, pagamento, mas se tivesse mais, eu poderia implementar mais aqui, ó, outra interface. E aí, meu Pix poderia implementar mais uma interface, o que dá para burlar essa questão de herança em Java, que não dá para implementar herança múltipla, né? E aí, se tu burla aqui usando interface, acaba sendo múltiplo, porque tu implementa várias interfaces, entendeu? Pode se tornar rígido se não for bem planejado, dificultando futuras mudanças, né? Porque quando tu faz abstrato, um método abstrato, tu tem que implementá-lo, né? Métodos abstratos. Os métodos abstratos são métodos declarados sem implementação. Fica fácil agora, né? Porque quando a gente falou sobre classe abstrata, os métodos, o que torna uma classe abstrata são os métodos abstratos, na verdade, né? Devem ser implementados pelas subclasses ou classes que implementam uma interface. Considere um chefe que dá uma tarefa, né, para a gente fazer uma analogia, uma tarefa que seria um método abstrato, sem especificar como ele deve ser feito, ou seja, a implementação desse método. Os funcionários, ou seja, subclasses, devem descobrir e fornecer a implementação específica da tarefa. Então, por exemplo, imagine que você está planejando um eletrodoméstico. Você especifica que todos os modelos devem ter um botão de ligar, mas deixa para cada fabricante decidir como este botão funciona. O botão de ligar é como um método abstrato. Olha só, nesse outro exemplo, que a gente tem uma outra classe abstrata chamada eletrodoméstico. A gente tem um método abstrato chamado ligar, ou seja, são as classes que vão implementar eletrodoméstico, ou seja, herdar eletrodoméstico, que vão implementar esse método. E a gente tem um método concreto, vou de conectar na tomada, ou seja, todo eletrodoméstico conecta na tomada, né? E aí a gente tem aqui uma máquina de lavar, que é um eletrodoméstico, então estende eletrodoméstico. Então é obrigada a implementar o método ligar, máquina de lavar ligada. Então, olha só, voltando naquele exemplo anterior, a nossa classe abstrata veículo tem um método abstrato, tá vendo a palavra reservada aqui, mover. E quem implementou veículo, por exemplo, carro, que veio aqui e estendeu o veículo, né? Eu sempre estou usando implementar, mas o conceito é implementar a interface, né? E herdar herança. É obrigado a construir esse método concreto aqui, mover, porque ele é abstrato aqui. Então, é exatamente isso daqui, né? Então, ó, o eletrodoméstico, ligar, abstrato. Máquina de lavar é um eletrodoméstico e vai implementar ligar. Vantagem de se ter métodos abstratos. Ele força a subclasse a fornecer implementações específicas para métodos, né? Então, aqui é obrigado a ter o polimorfismo, né? Olha só. A gente implementou aqui nossa classe, ó, isso aqui foi obrigado. Se eu não fazer isso daqui, ele vai reclamar. Ó. Reclamou, tá? Porque veículo está dizendo que mover é abstrato, tá? Garante que certas funcionalidades serão implementadas por todas as subclasses, pelo mesmo motivo anterior citado, tá? Pela obrigação. E uma desvantagem é que pode introduzir rigidez ao design se houver muitas subclasses que precisam implementar muitos métodos abstratos. Uma vez que você exige que uma coisa aconteça, se torna rígido, né? Todo mundo tem que fazer e às vezes nem é necessário. Então, tem que tomar cuidado. Pode ser desafiador para novos desenvolvedores entender a necessidade e o uso de métodos abstratos sem prática. Então, tem que, né, entender melhor aí como funciona para poder
saber realmente a necessidade de usar. E aqui a gente tem um resumozinho. Interface, usa quando precisar de múltiplas heranças. Foi isso aqui que eu falei para vocês. Eu vou até fazer aqui para a gente ver. Vou colocar aqui outra interface, tá? Eu vou colocar um método aqui, void outro método. Tá? E aí, quando eu são duas interfaces aqui nesse código, né? Outra interface e pagamento, né? Agora, Pix implementa pagamento e eu vou colocar outra interface aqui também. Olha, aqui ele já reclamou que precisa implementar um método, outro método. Olha só, vou implementar aqui, ele vai vir para cá. Ele veio para cá, outro método, tá vendo? E eu vou colocar um outro método aqui, só aqui, outro método. Está implementado, vamos supor que sim. Então, ó, veja que aqui eu tenho como se fosse uma herança múltipla. Eu sou a classe Pix, ela implementa duas outras classes. É como se ela tivesse duas classes pai, ou duas classes mãe, ou duas superclasses, entendeu? Então, ó, aqui, usa quando precisar de múltiplas heranças, tá? E aí você pode fazer mais, tá? Você pode colocar mais aqui. Então, é por isso que em Java não tem herança múltipla, tá? Não tem. Porém, você pode burlar isso usando interface. Excelente para definir contratos e garantir que várias classes implementam o mesmo conjunto de métodos. A gente já falou sobre isso. As classes abstratas usa-se quando precisar compartilhar código comum entre as várias classes. Bom para quando você tem uma hierarquia clara e quer definir comportamentos padrão. E os métodos abstratos, né, estão dentro das classes abstratas. Usa-se quando quiser forçar subclasses a implementar métodos específicos e é útil para garantir a implementação de métodos críticos.